Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e aqui eu quero falar hoje sobre a Klabin, uma empresa aí de papel e celulose, e eu quero avaliar com você aqui alguns indicadores que são importantes para entender se está valendo a pena investir na Klabin ou não. Também vou mostrar quanto que eu tenho recebido de rendimentos tendo 330 ações desta empresa. E aí, sem enrolação, para ser bem direto, é importante que você tenha atenção nesse vídeo, porque os indicadores que eu mostrarei aqui são importantes para avaliar a Klabin e qualquer outra empresa do mesmo setor e até outras companhias da Bolsa de Valores. Então é importante que você se atente nesses detalhes, porque o que você vai aprender nesse vídeo você pode aplicar em outras companhias também. O intuito desse vídeo é até para ensinar pessoas que estão aprendendo agora os investimentos, como que avalia uma empresa, quais os indicadores são importantes para avaliar o desempenho de uma companhia. E quando eu quero investir em alguma empresa, eu preciso conhecer a companhia primeiramente. Para mim conhecer a Klabin, eu preciso ir aqui no site do Investidor 10. Se eu voltar para as últimas páginas, aqui eu tenho um pouco da contextualização de quem é a Klabin. Se você olhar aqui, por exemplo, na descrição, você percebe que a Klabin é uma companhia brasileira caracterizada como a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, focando na produção de celulose, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, cartões para embalagens, além da comercialização de madeira em tora. Então aqui nós já temos o segmento do que a Klabin faz para ganhar dinheiro e gerar lucro para os acionistas. A presença acionária da empresa é administrada pela Klabin Irmãos e Cia, uma presença acionária de 61%, e conta também com a participação acionária de 9% do grupo Monteiro Aranha. A empresa é estruturada em 4 unidades de negócio: florestal, celulose, papéis e conversão, portando certificados pelo Forest Stewardship Council. A Klabin é uma empresa centenária e possui mais de 130 anos no mercado. A empresa conta com 19 unidades industriais, onde 18 estão localizadas em 8 estados do país e 1 na Argentina, onde possui cerca de 19 mil colaboradores no total, sendo considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Aqui nós já temos um vislumbre do que a companhia faz para ganhar receita, como que ela é estruturada. E aí você vai continuar lendo e tendo alguns detalhes a mais de como a Klabin se comporta na bolsa. Ela é negociada com os tickets KLBN3, KLBN4, KLBN11, né? E aí você também tem um mercado fracionário, como KLBN11F, KLBN3F e KLBN4F, né? Então essa aqui é o vislumbre inicial que nós temos da Klabin, que você investidor precisa ter se você está interessado em investir na Klabin ou em qualquer outra companhia da Bolsa de Valores. É preciso conhecer a empresa. Isso aqui é para dar uma noção. É um segmento aí perene. Por quê? Porque papel e celulose é um ramo de negócio que toda companhia precisa ter essa matéria-prima, embalagens, etc., das suas mercadorias. Então é um segmento essencial para a economia do Brasil, da América do Sul e do mundo. Então a Klabin é uma empresa aí excepcional. Só que quando você avalia uma empresa desse tamanho, é importante analisar os indicadores da companhia, que é o que a gente vai fazer, e também como que a empresa está no seu endividamento, para que a gente tenha uma noção se o preço da companhia agora é um preço justo ou se a companhia está sendo cara. E aí não adianta comprar só boas empresas, é importante comprar boas empresas de bons setores e que estejam descontadas. E a gente vai descobrir se a Klabin é uma companhia que se atende em todos esses critérios para investir nesse momento. E aí a gente já pode fazer o seguinte: vamos analisar de cima a baixo como que está o resultado agora da companhia. Primeiro, olhando para a cotação, a Klabin está custando R$ 4,19, falando de Klabin preferencial com o final 4, que é a que eu tenho na minha carteira, então eu gosto de apresentar aqui. Eu tenho. A Klabin subiu nos últimos 12 meses 6,37%, uma subida alta aí que pode fazer o preço ser um pouco mais alavancado e um pouco mais caro, que é o que o PL está dizendo para nós. A empresa está com PL de 16,15%. De acordo com o grande investidor Benjamin Graham, 16,15 está acima do tolerável, né? Nós temos que olhar empresas que estejam com PL até 15. Esse é o recomendado pelo grande investidor
Benjamin Graham. Então aqui já dá para perceber que a empresa está um pouco mais cara do que o mercado está disposto a pagar. O P/VP da companhia está em 2,75, então ela está sendo negociada quase 3 vezes o preço que vale o seu patrimônio, e o Dividend Yield está em 5,99%. Muita gente que diz, Fábio, mas é pouco esses 5,99%. Só que é o seguinte, a ação custa R$ 4,19. Se você tiver R$ 8,00, menos de R$ 9,00, você consegue comprar 2 ações e dobrar o Dividend Yield. Então a ação aqui, o preço dela é muito baixo. Só que tem um detalhe, preço e valor, quando tratamos de ações, não são a mesma coisa. O preço é pequeno, R$ 4,19, mas o valor pode estar sendo caro. Considerando, antes de avaliar o preço se está caro ou barato, se você estivesse investindo R$ 1.000 na Klabin há um ano, você teria hoje R$ 1.063,69. Se você tivesse investido na Klabin há 10 anos atrás, você teria hoje um retorno de 193% de lucro, sendo que esse é o lucro bruto. E considerando, descontando a inflação, nós teríamos uma rentabilidade positiva de 67,27%. Esse é o resultado que você teria investindo há 10 anos atrás na Klabin e deixando o dinheiro até hoje. E entrando de fato em algumas fórmulas, em alguns indicadores que nos dizem se a ação está cara ou barata, primeiro iremos avaliar a questão da opinião de Benjamin Graham. Benjamin Graham é um grande investidor, ficou conhecido como uma pessoa de sucesso em investir em ações, então a sua opinião sobre uma empresa tem bastante significância hoje. Apesar de não ser uma recomendação de compra, a fórmula de Benjamin Graham é mais um indicador que podemos olhar para indicar se a Klabin está cara ou barata. De acordo com Benjamin Graham, o preço justo da Klabin hoje seria R$ 2,98 e a empresa está custando R$ 4,19. Então, logo, tem um potencial de rentabilidade de menos 28,83%. A companhia está sendo negociada bem acima do preço justo, de acordo com a fórmula de Graham. Além do PL, a empresa está com um payout de 92%. Um payout muito alto, de R$ 100 que a empresa lucra, R$ 92 ela distribuiu ultimamente. Então, é um payout bem alavancado. A margem líquida da Klabin está em 8,77%. Significando que de cada R$ 100 que entra no caixa da companhia, 8,77 corresponde a lucro líquido e uma margem bruta de 33,12%. Outro ponto importante a avaliar na Klabin é o seu valor patrimonial por ação. Então, se pegar todo o patrimônio da companhia, computadores, mesas, tudo que a empresa tem de patrimônio, e ela vender, se for dividir pela quantidade de ações, o justo seria que cada ação custasse R$ 1,52, mas a ação está custando mais de R$ 4,00. É por isso que o P/VP está em 2,75. Então isso aqui é curioso. Só que é bem comum encontrar empresas com P/VP acima de 1, que é considerado caro, que ainda é uma oportunidade. Tá? Então, ação boa acima de 1, tem muitas por aí. E a Klabin nós estamos avaliando se ela é uma delas. Aqui você consegue perceber também o ROI bem alavancado de 17,03%. Empresas que têm um ROI acima de 10% são consideradas empresas boas. A dívida líquida da companhia está em 2,46. Dívida aí até 5 é considerada uma dívida aí aceitável, até porque uma empresa desse tamanho, para crescer, precisa investir nela mesma, e aí acaba contraindo dívidas, que é normal. E a dívida líquida dividida pelo EBITDA é 4,24, que também é um valor aí aceitável se tratando de uma empresa tão grande quanto a Klabin. O CAGR, que é o crescimento de receitas em 5 anos, foi de 12,22%. Então a Klabin é uma empresa enorme, gigante e ainda continua crescendo. Os lucros cresceram nos últimos anos 14,23%. Olhando os dividendos, pessoal, e aqui daqui a pouco eu vou mostrar quanto que eu recebi nas minhas 330 ações, a empresa teve o último pagamento no dia 15 desse mês de agosto e pagou 0,06 centavos por cada ação. Para aquelas pessoas que tinham ação até o dia 5/8, receberam esse valor. A empresa tem um pagamento trimestral. Então, a cada 3 meses, a Klabin tem pago os seus dividendos. Você percebe, por exemplo, que ela pagou no dia 26/2 esses valores. E aí foi no mês de fevereiro. E aí contamos março, abril e maio. Então, no mês 5, ela pagou também mais um valor de 5 centavos. E aí contamos junho, julho e agosto. Mais 3 meses. Agosto aqui ela pagou
esse valor. Então ela está tendo um pagamento trimestral, tá? Tem empresas que pagam de 6 em 6 meses e tem empresa que paga de ano em ano, e uma delas é a CEMIG. A Klabin é uma empresa aí mais recorrente no pagamento de dividendos. Outro critério importante é analisar o método de Bazin. O método de Décio-Bazin considera o preço de uma companhia, o quanto que eu posso pagar nela para ter um recebimento de 6% anual, no mínimo aí 6%. Considerando esses critérios, a fórmula de Décio-Bazin me diz que o preço teto da Klabin que eu deveria pagar o máximo seria de 13,14. Só que a companhia já está em 4,19, acima do preço teto indicado pelo Décio-Bazin, que é um potencial de rentabilidade de menos 25%. Por quê? Porque está acima do valor indicado pela fórmula. Então aqui é mais um indicador de que a ação está cara no momento. Comparando a Klabin com as suas principais concorrentes, que é a Suzano e a Irani, nós temos o seguinte cenário. O PL da Suzano é bem alavancado, de 306,64, então assim, um PL absurdo, muito alto, que eu não considero sendo um atrativo, tá? Um ROI de 0,55%, um ROI também muito ruim, dividendo baixo, então a Suzano é uma empresa que eu não considero investir, uma margem líquida aí de 0,56%, apesar de ser uma empresa bilionária, sendo avaliada a mais de 68 bilhões de reais, é uma empresa que eu não olho para colocar na minha carteira. A Klabin já tem um PL de 16,11 e um ROI de 17%, um ROI acima da Suzano, um dividend yield de 5,97%, que foi o que vimos agora há pouco, e um valor de mercado superior a 25 bilhões, uma margem líquida de 8,77%. Quando olhamos aqui a Irani, que é uma outra concorrente da Klabin, nós temos um PL de 12,70%. Então, dos PLs aqui, o mais atrativo é da Irani. Agora, quando falamos de PVP, a Irani também está bem descontada em relação à Klabin, em relação também à Suzano. O ROI de 12,18%, um ROI abaixo do ROI da Klabin, mas tem um dividend yield superior nos últimos 12 meses, de 6,85%. E um valor de mercado bem menor do que a Klabin e a Suzano, somente de 1 bilhão de reais, uma margem líquida melhor do que a Suzano e melhor do que a Klabin. Então a Irani nesses critérios, de repente, está bem mais atrativa do que as suas duas concorrentes. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, comparando o resultado da Klabin com alguns indicadores, a Klabin estaria superior ao CDI, tendo uma rentabilidade de 1.994,30. Então, R$1.000 há 5 anos atrás, hoje seria quase R$2.000. Se você tivesse investido esses R$1.000 no CDI, você teria hoje 1.476,70. E investindo em empresas de small caps, você teria R$951,10. Então, bem abaixo do que você teria investido. E aqui, no índice de dividendos de ações brasileiras, você teria 1.617. Nesses comparativos, a Klabin teve um resultado superior, inclusive do próprio Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Acima do IPCA também, acima do IFIX, o índice dos fundos imobiliários, só estaria perdendo para o índice de ações americanas, porque aí, realmente, muitas empresas não conseguem superar o índice de ações americanas. E os meus resultados com a Klabin têm sido o seguinte: quando eu filtro aqui no meu controle pessoal, eu tenho recebido da Klabin até o momento R$ 83,23. Eu recebi em maio R$ 5,14, em agosto de 2023 eu recebi R$ 9,76, em novembro de 2023 eu recebi R$ 9,83, em fevereiro de 2024 eu recebi R$ 18,34, dobrou o valor. Em maio de 24 eu recebi 17 e nesse mês de agosto eu recebi 22. Então assim, a Klabin no momento, pessoal, com todos esses cenários que estamos vendo, com esses critérios que eu considerei, ela é uma empresa muito boa, excelente. Tenho na minha carteira 330 ações, mas para mim não é o momento ainda para comprar a Klabin. Por quê? Boa empresa, de bom setor, mas que não está com um bom preço. Eu vou esperar mais um pouco para aportar na Klabin. Eu até investi dias atrás em ações e aí eu poderia ter comprado Klabin com o valor que eu tinha, mas eu não comprei. Por quê? Porque tem outras empresas com uma posição melhor de investimento, com uma melhor oportunidade. Vou esperar a Klabin retroceder um pouco mais o seu preço para de repente entrar com aportes nela. No momento, para mim, não é a melhor opção desse setor, tá bom? E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Quero saber se você investe na Klabin, se é uma empresa que você tem considerado estar na tua carteira. Se você tem,
quanto que você recebeu no último pagamento, tá? É importante que quando formos escolher empresas, não só olhemos o tamanho, os resultados, mas o momento da companhia. Da Klabin, eu repito, não é uma boa oportunidade no momento, na minha opinião. Obviamente que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. É o que eu penso sobre a companhia agora. Os teus critérios, de repente, são diferentes dos meus. Os teus objetivos talvez sejam diferentes dos meus também. Mas é importante você ter a sua própria convicção sobre comprar ou até mesmo vender uma companhia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Já estamos aí próximo dos 1000 inscritos, o canal tem crescido graças a você assistir, a prestigiar o conteúdo. E eu fico muito feliz por trazer esse conteúdo para você e ver que você está se inscrevendo, curtindo e até mesmo compartilhando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Use esses indicadores para avaliar outras companhias também. Esses critérios são super importantes. Eu espero você aqui no próximo vídeo.